Eu gostaria de saudar os irmãos com a doce e santa palavra do Senhor Jesus. Eu gostaria de dizê-los que nesta manhã é um prazer estar com os irmãos. Não estamos muito felizes porque estamos distantes, né? Não estamos tão próximos como de costume. Hoje estaremos em um novo formato, mas eu quero dizer que o importante é estarmos no mesmo espírito, adorando a Deus, todos em uníssonos, todos buscando a Ele, buscando a santa vontade dEle para as nossas vidas. E nessa manhã eu queria desejar aos amigos que nos ouvem também, né? Um belo dia, um dia maravilhoso, um dia de paz e alegria, para que o Espírito de Deus ele possa falar aos nossos corações nesse dia, que é um dia, o dia do Senhor, que como todos os dias pertence a Ele. E nessa hora eu gostaria, queridos irmãos, de dizer-lhes que não é um momento de muita alegria, porque bom é estarmos juntos para glorificarmos o nosso Deus, para exaltá-lo, para a nossa edificação, né? Bom estarmos juntos, né? Por isso que o texto da palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque ali estaríamos juntos, ali estamos juntos um com o outro, para glorificar a Deus, para exaltar o seu nome, porque Ele é digno de adoração, né? E a gente percebe que o bom é estar junto na igreja, unidos, todos juntos, orando, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Nessa hora nós vamos estar meditando no livro do Dr. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias e acompanhassem a leitura do texto. Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Eu acredito que na próxima quarta-feira estaremos juntos novamente, estaremos lá na igreja, juntos adorando a Deus, orando, intercedendo. Eu glorifico até a Deus porque tem um deputado que ele entendeu que a igreja é algo importante para este momento, que a igreja precisava estar junta, para que todos juntos pudéssemos estar orando. É um momento que o mundo precisa de Deus, o mundo precisa que a igreja esteja junto, orando, meditando, buscando a face de Deus para trazer solução para os problemas da humanidade, né? Então, nessa hora, nós vamos estar lendo o livro do apóstolo, Dr. Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11, que diz o seguinte: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lugar de Genesare e viu um dos barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam desembarcados, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava-os do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, e o seguiram. Vamos orar nesta hora, agradecendo a Deus por esse dia.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, grandioso, majestoso és tu, Senhor. Nesta hora, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido o nosso Deus, tem nos guardado, tem nos protegido e nos livrado de todo o mal, meu Senhor. Agora, nesta hora, Deus, traz a interpretação dessa palavra aos nossos corações, Pai. Faz com que toda a mente e coração que ouvir esta palavra, Senhor Deus, esteja preso à Tua palavra, Deus, e possa refletir naquilo que vai ouvir, Senhor. Obrigado, Deus. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem livrado seus filhos do mal, Pai. Nos abençoa, Deus, nos guarda, Deus, nos protege, Deus, com a Tua mão poderosa, Senhor. Obrigado, Deus, porque estamos na Tua presença. Apesar de estarmos distantes, estamos unidos no mesmo Espírito, Pai. Abençoa a Tua igreja, Deus, abençoa a Igreja Batista Ebenezer Vencedora, Deus, cada enfermo, cada pessoa operada, cada um que está passando por um momento difícil nesta hora, Deus, para que eles, Deus, possam receber o refrigério, Deus, e as suas recuperações, Deus, sejam a melhor possível, Pai. Obrigado, Deus, por esse dia de domingo, Deus, o dia que nós consagramos ao Senhor, Deus, para o Teu serviço, Pai. Que assim seja, Pai. Mesmo estando em casa, Deus, estejamos em comunhão contigo, Deus. Não permita, Deus, que nós percamos o nosso foco de te adorar e buscar a tua face, Pai. Te oro, Deus, nesta hora, agradecido por tudo, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Falaremos nessa manhã sobre pescador transformado. Pedro foi um rico homem, né? Rico porque ele era empresário e tinha uma certa condição financeira, mas era um homem rude, um homem indouto, mas um homem inteligente que, apesar de não ter a formação que é necessária para ser um empresário, Pedro mesmo assim era empresário, mas Pedro, apesar de ser um homem rude, ele foi transformado por Jesus, porque Jesus tinha projeto na vida de Pedro. Ele, queridos irmãos, foi o grande instrumento de Deus para abrir a porta do Evangelho em muitos lugares, na vida de muitas pessoas. Então, queridos irmãos, tanto na vida dos judeus como na vida de gentio, Pedro foi usado por Deus na transformação de milhares de pessoas. Então, Jesus o tirou das redes e fez dele um pescador de homens. Pedro era um grande pescador. Mas não foi por isso, por ele ser um grande pescador de peixe, que naquela região tinha outros pescadores de peixe. Não foi por isso que Jesus o escolheu. Jesus escolheu porque Jesus sabia que Pedro poderia ser muito útil na sua obra, no seu trabalho, na manifestação do poder de Deus naquele lugar. Então o texto que lemos destaca, queridos irmãos, os ensinos de Jesus, destaca a pesca maravilhosa e o chamado de Pedro para ser um pescador de homens. Então, esse texto destaca isso. Então, nesse texto nós podemos contemplar 5 aspectos da grandeza de Jesus. O primeiro aspecto que eu vejo é a sua sabedoria. Jesus era um homem muito sábio, mas era um homem também muito prático, né? Segundo, o seu penetrante conhecimento. Jesus sabia o que Pedro viria a ser, como ele sabe o que você vem a ser, como ele sabe quem eu sou e o que eu posso ser. Em terceiro lugar, nós podemos observar a sua profunda generosidade. Jesus foi muito generoso, apesar de Pedro ser quem era, mas Jesus o escolheu. Assim, apesar de eu ser quem eu sou, Jesus me escolheu. Apesar de você ser quem você é, Jesus escolheu você. Né? Em quarto lugar, a sua inefável majestade, porque Jesus ele é Deus, ele é majestoso. E em quinto lugar, o seu senso missionário. Jesus ele sabia quem ele ia escolher. Então, no momento do chamado de Pedro, meus irmãos, Jesus estava às margens do mar da Galileia. Estava ali ensinando. Observe que o texto de Jesus estava sendo apertado, né? Pedro, André, Tiago e João haviam trabalhado a noite inteira. E Jesus estava exatamente ali, porque era naquele lugar que Jesus tinha que estar. Então, e não tinham tido sucesso em toda a sua noite, em toda a sua pescaria. Voltavam de uma noite de trabalho cansado, né? E de redes vazias. O barco estava vazio, não havia peixe no barco deles.
Então não tinham nada para oferecer aos seus clientes. Certamente naquele dia não havia peixe, não havia almoço, porque muitas vezes naquela época era o peixe que era o almoço deles. Então o saldo negativo, o déficit do orçamento era certo, ele estava naquele dia, estava em dificuldade. Pedro não tinha nada para vender. Então, ao mesmo tempo em que eles lavavam as redes, né, as margens do Rio Jordão, Jesus, ele estava, aqueles irmãos, estava no barco, Jesus estava em um barco difícil, Jesus estava sendo apertado pela multidão, e então, queridos irmãos, eles estavam às margens do Mar da Galileia. Então Jesus aí entra no barco de Pedro e ordena para que ele afastasse o barco da praia. Jesus, ele faz do barco de Pedro, né, o seu púlpito. Jesus, ele faz daquela praia imensa, onde tinha aquela multidão de pessoas, o seu templo. E da água espelhada, queridos irmãos, ele faz um amplificador do som da sua voz. A partir dali, Jesus, ele trouxe grande multidão a conhecê-lo. Então, dali, ele ensinava a grande multidão que bebia dos seus ensinamentos, que comia da sua palavra. E Jesus fez do barco de Pedro o seu púlpito para lançar as redes dos seus ensinamentos. E dali ele lançou ensinamentos. Ele usou aquele barco. Então, eu quero dizer, a pergunta que devemos nos fazer é: por que Jesus entrou justamente no barco de Pedro e não em outro barco? Interessante, né? Tinha vários barcos, não só tinha o barco de Pedro ali, não. Todos os barcos ancoravam naquele local e Jesus entra justamente no barco de Pedro. Por que Jesus entrou no barco de Pedro? Porque Jesus se dirigiu justamente a Pedro e não a outro pescador, que tínhamos vários pescadores ali, porque Jesus concentrou a sua atenção naquele rude pescador. Por quê? Se observarmos, ele vai novamente a Pedro e dá uma ordem expressa. O versículo 4 do texto que nós lemos, ele diz o seguinte: quando acabou de falar, disse a Pedro: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Vá ao largo. Ele mandou, queridos irmãos. Então, a ordem era para Pedro ir ao largo, mas a ordem também, como Pedro, ele tinha os sócios dele, a ordem era para todos. Então havia naquele lugar um episódio, né? Um propósito específico. Jesus trabalha na vida de Pedro. E o propósito de Jesus naquele dia era trabalhar na vida de Pedro, era transformar a vida de Pedro. Então observe que o perito experiente pescador responde a Jesus dizendo que pescou, né? Que pescar era uma especialidade dele, que ele conhecia tudo acerca da pescaria, tudo acerca do Mar da Galileia, conhecia cada metro quadrado daquele lago. Ali era o seu território mais explorado, onde ele conhecia especificamente. Então Pedro garante a Jesus que o mar não estava para peixe, não tinha peixe, que todo o esforço da noite havia sido em vão. Queridos, dominado por um realismo profundo, Pedro, ele manifesta a sua opinião que qualquer outro esforço seria inútil. Ele mostra a Jesus, ele fala com Jesus, mas ele apresenta a Jesus a sua lógica fria, sua experiência madura, a sua certeza experimental. Ao mesmo tempo em que explica a sua convicção total de impossibilidade de êxito, movido por uma fé robusta, porque ali Deus fala ao coração de Pedro, ele diz: mestre, mas sobre a sua palavra eu lançarei as redes. E é essa fé que Deus busca em cada um de nós, essa fé robusta, essa fé transformadora, essa fé que mostra a Deus que nós confiamos nele. Então Pedro oscila, meus queridos irmãos, entre a realidade desanimadora da experiência, né? Uma experiência frustrante,
E a fé vitoriosa entre a impossibilidade do esforço humano e a manifestação do poder de Deus. Então ele creu no poder de Deus. Então é essa fé que nós devemos buscar a cada dia, uma fé robusta, uma fé viva, uma fé cheia. Ao mesmo tempo em que ele diz que a pescaria já havia sido feita, sem nenhum resultado, sem nenhum acontecimento, ele dispunha-se a agir novamente sob as ordens de Jesus. Ele confia em Jesus. Então, Pedro é esse homem que vai de um pêndulo a outro. Ele vai de uma pessoa ignorante a alguém temente a Deus. Então, observe que Jesus, queridos irmãos, não pede. Jesus ordena a Pedro e Pedro obedece. Ele percebe quem estava falando com ele, ele percebe quem era aquele que falava com ele, ele entendeu que sobre as ordens de Jesus ele teria sucesso, ele entende que sobre as ordens de Jesus ele poderia fazer uma grande pescaria. Então os evangelistas descrevem apenas 35 dos milagres de Jesus. E esse desta grande pescaria é um deles, meus irmãos. Então, quando as redes foram lançadas sobre as ordens de Jesus, o milagre aconteceu. Quando lançamos as nossas redes, quando obedecemos ao Senhor, o milagre acontece na nossa vida. Então, um cardume de peixes começou a pular dentro da rede. Não foi a rede que passou sobre os peixes, não. Os peixes começaram a pular dentro das redes. Então, eles nunca tinham visto tantos peixes na sua vida dentro das suas redes. Foi algo magnífico, algo maravilhoso, porque Jesus é maravilhoso. Então, a Bíblia diz que o barco não conseguiu comportar a quantidade de peixes. As redes se romperam com a grande multidão de peixes e com isso, queridos irmãos, eles fizeram um sinal para os pescadores que estavam na praia, que não eram da sua empresa, que não faziam parte do seu grupo, para virem com eles, aproveitar e receber a bênção também. Muitas vezes temos que dividir as bênçãos de Deus, temos que contemplar outros também, porque Deus ele tem nos abençoado. Então, multiplique, leve as bênçãos de Deus na sua vida para outros. Então, uma convicção tomou conta de Pedro, uma certeza toma conta de Pedro. Então, aquele resultado extraordinário não era um incidente qualquer, não poderia ser algo ocasional que aconteceu aquilo. Ele não estava apenas vivendo, meus irmãos, um dia de sorte, mas um milagre maravilhoso estava acontecendo na sua vida naquele dia ali, algo tremendo. E ele entendeu isso, que ele viu que nunca tinha acontecido aquilo. Ele é pescador antigo, Pedro já pescava há muitos anos. Então, meus queridos irmãos, ao reconhecer a majestade de Jesus, ele olhava para si mesmo não como um perito pescador, não como um grande pescador, mas como um homem dependente de Deus. Ele entendeu ali que Jesus era a solução da sua vida. Ele entendeu ali que Jesus tinha a solução para os seus problemas. Então, essa convicção esmagou seu coração. O grande teólogo Fritz, ele diz que enquanto Pedro arrastava as redes os peixes das suas redes, ele caía nas redes do Redentor, porque ele entendeu quem estava diante dele. Então Pedro, a partir daquele dia, deixa o mar, deixa o barco, deixa as redes, abandona tudo e passa a seguir a Jesus. Ele declara em Lucas 5:8 o seguinte, meus queridos irmãos. Ele declara: vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele entendeu que estava diante de Deus. Então Pedro reconhece que Jesus é Deus e que ele não passa de um mero pecador, um simples homem. Ele não era digno, queridos irmãos. Ele entendeu que não era digno de estar na presença do grande Deus. Então, que não era digno de estar ao lado de Jesus. Pedro sabia que Jesus não era mais um homem comum, não era apenas um mestre, que Jesus era Deus. Ele não se sentia digno porque tinha vários mestres naquela época, mas ele entende quem era Jesus. Então, Pedro sabia que Jesus era santo.
o que ele era, que ele era indigno, né? Que Jesus era exaltado e que ele era um vil pecador. Então não pode, não existe consenso, nós não temos direito de estar na presença de Deus, mas é pela misericórdia dele que ele fica diante de nós. Então, mas Jesus, queridos irmãos, apesar de ser santo, apesar de ser exaltado, ele não se afasta de Pedro, ele ama Pedro, ele transforma Pedro, então o atrai ainda mais para si. Não, Pedro, eu quero você perto de mim. Eu vos transformarei em pescadores de homem. Então, mesmo Jesus que ordena Pedro, meus irmãos, a lançar as redes, agora ele pesca Pedro com as redes da sua graça. E o mesmo Jesus que ordena Pedro a largar as redes, ele lá nos ordena para abandonar o pecado, para seguir a ele. Eu gostaria de dizer neste dia que Jesus, meus queridos irmãos, nem sentencia nem condena o pecador que reconhece a sua culpa. Ele está sempre pronto a nos perdoar, mas o agracia e o atrai para o seu coração de redentor. Ele nos aproxima dele, ele nos traz no seu coração. Então Pedro foi alcançado, queridos irmãos, das profundezas do seu pecado para as alturas do perdão de Deus. E é esse perdão que Deus quer nos dar. Então Jesus, em vez de ir embora, ele convoca Pedro para um novo desafio, dizendo em Lucas 5,10, não temas, doravante serás pescadores de homens. Então Pedro não se tornou um pescador de homens, queridos irmãos, por si mesmo. Ele foi a Jesus. Foi Jesus que o transformou, e a partir daquele momento, Pedro já não se ocupava mais com os peixes. A partir daquele momento, Pedro já não se ocupava mais da pescaria normal. A partir daquele momento, Pedro foi transformado e foi um grande pescador de homens. Então, Jesus que nos capacita, é Jesus que nos salva, é Jesus que nos faz de instrumento nas suas mãos para sermos eficazes, para lançarmos as nossas redes na captura, não de peixes, mas de homens. Observe que uma nova frente de trabalho foi aberta. É interessante, um novo negócio foi inaugurado. Pedro e seus sócios abandonaram as redes para seguir a Jesus. O trabalho deles a partir dali era diferente. Pedro se tornou, queridos irmãos, um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Sempre que Jesus, meus irmãos, tinha algo mais importante para fazer, Pedro estava com ele, estava ao lado dele. Quando Jesus entra na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, Pedro estava com ele. Pedro entrou com ele. Quando Jesus subiu ao monte da transfiguração para aquele movimento tremendo, Pedro estava com ele. Pedro viu como ninguém naquele lugar a glória imensurável de Deus na vida de Jesus. Pedro entendeu que Jesus era o verdadeiro Deus. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Ele quer, queridos irmãos, que ele nos quer do lado dele, buscando a glória dele, vendo a glória dele. Mas para isso é preciso renunciar o nosso eu. Muitas vezes o nosso eu está muito latente no nosso coração, na nossa vida, diante de Deus. Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus e não podemos estar diante de Deus, queridos irmãos, como alguém importante. Não podemos estar diante de Deus como alguém que é alguma coisa. Nós não somos nada. Ele precisa ser tudo diante de nós e em nós, né? Para que o mundo veja Ele em nós. O mundo não podia mais ver o grande pescador, era preciso ver Jesus. O mundo não precisava mais ver aquele grande homem, aquele homem rude. O mundo precisava ver Jesus na vida de Pedro. E o mundo precisa ver Jesus na minha vida e na sua. Que possamos permitir que Jesus seja visto através de nós, que Ele seja visto na nossa vida. E é isso que Ele deseja, ser visto através de nós, mas para isso é preciso abandonar o eu, como Pedro abandonou o eu. É preciso abandonar a nossa vontade, como Pedro abandonou a sua vontade, para que o nome de Deus fosse glorificado e exaltado através dele. Vamos orar nesta hora. Eu queria orar com os irmãos, agradecendo a Deus por mais esse dia, né? Por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu, essa noite maravilhosa de sono.
e à noite estaremos juntos novamente para glorificar o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome, Pai. Nesta hora, Senhor, eu quero agradecer, Deus, por essa palavra, Deus. Quero agradecer, Deus, porque assim como o Senhor transformou a vida de Pedro, Pai, o Senhor transformou as nossas vidas também, Senhor. Senhor, faça de nós a tua morada, Pai, assim como o Senhor fez morada na vida de Pedro, Deus, que o teu nome seja glorificado e exaltado através da nossa vida, Pai. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Deus, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas e através de nós, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por esse dia, Pai. Esse dia que estamos em casa, Deus, mas estamos na tua presença, buscando a tua face, glorificando o teu nome, Pai. Nós queremos que o Senhor seja exaltado e glorificado através de nós. Abençoa os teus filhos, Pai, nesse dia, Pai, que cada um tenha consciência de um dia de comunhão com o Senhor, apesar de estar em casa, de não poder ir na igreja, Deus, mas que, Senhor Deus, onde eles estiverem, Deus, como o Senhor disse à mulher samaritana, quando ela pergunta onde era o verdadeiro lugar de adoração, e o Senhor disse a ela que o verdadeiro adorador te adoraria em espírito e em verdade. Nós podemos te adorar, Deus, em casa também. Se não existe possibilidade de ir na igreja, possamos fazer isso em casa. Nos abençoa, nos dá um dia na tua presença e que à noite estejamos juntos de novo, Deus, para glorificar e exaltar o teu nome. Te oro agradecida em nome de Jesus, Deus. Amém. Queria só avisar os irmãos que amanhã, pela manhã, estaremos batendo a laje, né? Contamos com a sua presença. Esteja lá conosco, viu? Deus abençoe a todos. Um dia maravilhoso, um dia de paz e alegria, em nome de Jesus. E às 19 horas estaremos transmitindo novamente a palavra de Deus.